Bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa aula de materiais de construção mecânica. Como vocês sabem, hoje o nosso foco vai ser na resolução das questões da seção 3.3, unidade 3, seção 3, tá certo? Bom, vamos então ver o nosso livro. Antes de chegar no livro, só vamos comentar aqui algumas coisas, né? Como eu disse para vocês a semana passada, o sem medo de errar é a resolução do problema que foi proposto no início da sessão. Tá? Então lá o autor coloca uma situação, um problema que existe e pede que você tente resolver isso, né? E com os conhecimentos que vão ser passados a você no decorrer da sessão. Então aqui ele dá a solução, né? Aqui é a solução daquele problema lá. Então eu espero que vocês tenham lido isso daqui, ou melhor, tenham tentado resolver isso sem ler a solução, né? É a melhor forma de vocês aprenderem. Vocês têm um problema resolvido, mas vocês tentam resolvê-lo sem ver a solução. Depois vocês fazem a comparação entre aquilo que vocês obtiveram e o que o autor está propondo. Muitas vezes, como eu já disse isso para vocês outras vezes, né? Muitas vezes a sua solução é diferente daquela do autor. E isso é muito bom, porque na verdade os problemas não têm uma solução única, né? Não existe isso de um problema ter uma solução única. Você pode resolver um problema de várias maneiras diferentes, né? Então, depois de fazer a solução, de encontrar a sua solução, o ideal seria você vir aqui e fazer a comparação entre o que você fez e o autor fez, né? Eventualmente, a sua solução pode ser melhor que essa que o autor está propondo também, né? E passar a aprender melhor dessa forma, né? Se você conseguir. Depois disso, venho avançando na prática, que é um outro problema que é proposto pelo autor, né? Em que ele cita aqui um problema qualquer que você tem, nesse caso aqui é sobre um virabrequim, e aqui ele dá a solução, né? Veja que a solução aqui é relativamente curta, e da mesma forma que no outro, que é no Sem Medo de Errar, você também deveria tentar resolvê-lo sem olhar a solução. Esse é o ideal, né? E depois comparar a sua solução com o que está aqui, da mesma forma que eu citei isso para o outro problema, porque é semelhante a situação, né? Então a solução está aqui direitinho. E aí nós vamos entrar no Faça Valer a Pena, que é aquele conjunto de questões, são 3 questões que o autor propõe e que tem a ver com tudo que foi visto ao longo da nossa sessão aqui agora, né? Então vamos começar a ver isso daqui, lembrando que a qualquer instante, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Agora é interessante que eu notei que nesse aplicativo, no Microsoft Teams, nesse aplicativo de conversas, eu acredito que eu não sei como é que é pelo lado de vocês, eu estou pelo lado do professor aqui, né? Mas existe uma barrinha com uma série de ícones e um deles é uma mãozinha. Se você clicar na mãozinha, vai aparecer para todo mundo que você levantou a mão, é como se você estivesse pedindo a palavra, né? Vocês podem fazer isso se quiserem falar comigo, tá? Eu vou ver aqui que vocês estão com a mão levantada e vou responder a você. Ou então, como nós temos pouca gente no grupo aqui, você já pode ativar o microfone e falar direto também. Isso é uma outra possibilidade, tá bem? Também funciona do mesmo jeito. Então, vamos lá para o nosso Faça Valer a Pena. Vamos ver as 3 questões que estão aqui. Vamos lá. Primeira questão. Os tratamentos térmicos são utilizados para promover alterações microestruturais nos aços ou para aliviar e eliminar a superposição da transformação martensítica e das tensões térmicas.
Assinale a alternativa que apresenta o nome do tratamento térmico que possui o estágio de homogeneização da temperatura da peça antes do início da transformação martensítica. Então, o autor dá aqui 5 tratamentos, né? E nós temos que descobrir qual deles é que é. Bom, se nós formos olhar o conteúdo da nossa sessão, nós vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ler esse pedaço aqui para que vocês vão comparando aí. E espero que vocês estejam com o livro aberto aí também, né? Que é muito importante isso. Os tratamentos térmicos são utilizados para promover alterações microestruturais dos aços ou para aliviar e eliminar a superposição de transformação martensítica e das tensões térmicas, que são as responsáveis pela formação de trincas e distorções no aço durante a têmpera. Assim, em aços que apresentam temperabilidade suficiente, é possível realizar a têmpera com um estágio de homogeneização da temperatura da peça antes de atingir a têmpera inicial. Quer dizer, aqui na verdade seria a temperatura, né? Antes de atingir a temperatura inicial de transformação martensítica, que é o nome de MI aqui embaixo, ó, essa linha vermelha horizontal aqui. Ó. O tratamento térmico que envolve o estágio de homogeneização da temperatura da peça antes do início da transformação martensítica é conhecido como mar têmpera. Aqui é a resposta da nossa pergunta. Na têmpera, a superfície atinge a temperatura de início de transformação martensítica antes que o núcleo da peça, isto é, a superfície e o núcleo da peça, atinge a transformação martensítica em momentos diferentes, tá certo? Então isso é importante. Como nós vemos aqui, ó, nesse gráfico, nós temos uma linha cheia, que representa a superfície da peça, e a linha tracejada, que representa o núcleo da peça, tá certo? Então, a têmpera faz isso. Mas a mar têmpera, conforme está escrito aqui, ela faz algo diferente, né? Antes que seja atingido o início da transformação martensítica, um rápido tratamento isotérmico permite que a temperatura da superfície e do centro da peça seja igual, tá certo? Consequentemente, a peça atinge o início da transformação martensítica no mesmo momento, como observa-se no diagrama TTT para o tratamento térmico, figura 3.23, que é a próxima aqui, ó. Então, veja, ela vem aqui, o que acontece? Começa a se estabilizar, né? Então, a superfície atinge a temperatura antes, aí vem o núcleo da peça, mas os dois se encontram nesse ponto. Então, a temperatura está homogênea em toda a peça, e daí ele desce para cá, tá bom? Voltando às nossas questões, então a nossa resposta é mar têmpera, que é a alternativa C. Gente, só uma perguntinha, então, acho que eu até já comentei a semana passada, né? O mar têmpera parece ter uma vantagem sobre a têmpera, né? Essa vantagem que nós vimos agora. Por que ela não é mais utilizada? Ela é muito pouco utilizada relativamente, né? É porque se nós olharmos ali naquele gráfico dela, olha aqui nós temos a têmpera, né? Ó, a têmpera vem aqui, chegando aqui, ela terminou já, né? Nesse ponto terminou o processo de têmpera. Já a mar têmpera tem que vir para cá, ela permanece aqui, desce, e só aqui é que a temperatura se estabilize e termina a têmpera. Então, essa diferença de tempo dali para cá, ó, é que é terrível numa indústria, tá? As indústrias não gostam disso porque tempo é dinheiro, né? Isso já se ouve isso a vida toda, né? Então, como a mar têmpera é um processo de tratamento térmico mais lento do que a têmpera, você, ao longo do tempo, você conseguiria tratar menos peças do que com a têmpera. Isso reflete na produtividade da empresa. Esse é um dos motivos porque a têmpera não é mais utilizada, né? Pessoal, alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Pode falar. Fiquem à vontade, hein?
Bom, como ninguém se manifestou, vamos para a segunda pergunta aqui, né? Em algumas aplicações, os tratamentos térmicos não são indicados, pois alteram a microestrutura e as propriedades de toda a peça ou aço. De toda a peça ou aço. Muitas vezes são desejadas apenas alterações das propriedades superficiais das peças. Nessas situações são indicados os tratamentos termoquímicos, que têm por objetivo modificar as propriedades superficiais do aço. Com base nesse contexto, são dadas as afirmações a seguir. Então, esse é um típico tipo de questão que nós temos, né? São 3 afirmações. Nós vamos julgar quais delas são verdadeiras e quais são falsas, e vamos tentar explicar por que as falsas são falsas. Então vamos lá, primeira afirmação. Nos tratamentos termoquímicos, o carbono e o nitrogênio atuam como solutos intersticiais e se difundem com uma elevada rapidez no aço. Será que é isso mesmo? Bom, nós sabemos já que nos tratamentos termoquímicos, carbono e nitrogênio são acrescentados à superfície, né? Então essa parte está correta, de usar o carbono e o nitrogênio. Mas será que eles atuam como solutos e se difundem com elevada rapidez no aço? Vamos ver a resposta aqui, né? Aqui, normalmente é a mesma frase que tem lá. Vamos ver aqui então. Em algumas aplicações, os tratamentos termoquímicos não são indicados, pois alteram a microestrutura e as propriedades de toda a peça ou aço. Muitas vezes, são desejadas apenas alterações das propriedades superficiais das peças. Nessas situações, são indicados os tratamentos termoquímicos, que têm por objetivo modificar as propriedades superficiais do aço. Normalmente, esses tratamentos são utilizados quando é desejada a combinação de uma superfície com elevada resistência ao desgaste e um núcleo tenaz. Engrenagens, pinos móveis e eixos de comando são alguns exemplos de aplicações que requerem essa combinação. Na maioria dos tratamentos termoquímicos é utilizada a adição de carbono e ou nitrogênio para modificar as propriedades dos metais. O carbono e o nitrogênio atuam como solutos intersticiais e se difundem com elevada rapidez no aço, tá? Entre os tratamentos termoquímicos destacam-se a cementação e a nitretação. Bom, então está aqui, olha, é exatamente a frase que estava lá, né? Então, voltando lá para as questões. Então, a primeira afirmação está correta. Vamos ver a segunda. A formação da microestrutura, resultado da cementação, depende de 2 fatores, composição química e velocidade de resfriamento. Bom, olhando rapidamente, isso aqui me parece que é bastante lógico, né? Mas vamos dar uma olhadinha e ver se isso está escrito aqui no nosso texto. Ó, vamos ler esses 2 parágrafos que eu acho que são importantes aqui. Ó. A cementação sólida é o processo mais antigo de cementação existente e consiste no aquecimento do metal acima da zona crítica, na qual a solubilidade do carbono no aço é elevada, e há a utilização de cementos sólidos, como carvão de madeira moída e carbonatos, que atuam como catalisadores, aumentando a proporção de CO em relação a CO2. Porém, na cimentação sólida é praticamente impossível manter o controle dos resultados, podendo ocorrer a cimentação excessiva, o que pode acarretar a formação de trincas e a escamação da camada cimentada. Normalmente, após a cimentação sólida, é necessário submeter o metal a um tratamento térmico posterior, como a normalização, para refinar o tamanho do grão. Além da cimentação sólida, outro tipo de cimentação é a gasosa. Ela é principalmente utilizada na indústria. Na cimentação gasosa é possível controlar o potencial de carbono
através da utilização de gases como CO, CO2, H2, H2O e CH4. No entanto, além do controle do potencial de carbono, também é necessário o controle do potencial de oxigênio. Para garantir a distribuição adequada de carbono após a cementação, é realizado um tratamento de difusão de carbono no campo austenítico. A formação da microestrutura, resultado da cementação, depende de dois fatores: composição química e velocidade de resfriamento. Dessa forma, haverá diferentes microestruturas na superfície da peça cimentada. Bom, tá aqui a nossa resposta, né? Voltando para lá. Então, a segunda está correta, porque é exatamente a frase que estava lá, né? Vamos olhar a terceira agora, então, né? A nitretação consiste na difusão do nitrogênio em temperaturas relativamente baixas, com formação de uma camada rica em nitretos próxima à superfície da peça. Será que é isso mesmo? Bom, a nitretação enriquece a superfície com nitretos realmente, né? Vamos dar uma olhadinha se nós temos isso escrito aqui, né? Então vem aqui, olha. Outro tratamento, ele estava falando da cementação antes, né? Então agora ele diz aqui, ó, outro tratamento termoquímico de superfícies é a nitretação, que consiste na difusão do nitrogênio em temperaturas relativamente baixas, com formação de uma camada rica em nitretos próxima à superfície da peça, comumente conhecida como camada branca, porque ele fica esbranquiçado realmente. As camadas obtidas pela nitretação são menos espessas que as obtidas pela cementação e apresentam um resultado com menores distorções. A figura 3.27 apresenta a micrografia da camada nitretada do aço AISI H10, em que é possível observar a camada composta, os nitretos precipitados e a camada de difusão após nitretação em banho de sal. Figura 3.27A. E após a nitretação a plasma, 3.27B. São essas duas aqui, ó. Bom, a resposta da nossa questão está aqui, né? Ó. Consiste na difusão do nitrogênio em temperaturas relativamente baixas, com formação de uma camada rica em nitretos próxima à superfície da peça. Tá certo? Que é justamente o que está escrito lá. Vamos voltar lá. Então, a terceira está aqui. Então, a primeira é correta, a segunda é correta, a terceira é correta. Então, nossa resposta certa é a A, ou seja, todas elas estão corretas, tá bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa? Por favor, falem. Eu quero fazer uma observação que eu acho importante, gente, que é o seguinte: os tratamentos termoquímicos, como já foi dito em vários lugares, enriquecem a superfície do material, mas numa camada muito pequena. Então, um erro que alguns engenheiros inexperientes fazem, espero que não venha a ser o caso de vocês, é pegar essas peças depois de nitretadas, depois de cementadas, e mandar fazer uma usinagem na peça. Porque muitas vezes com a cementação, a superfície da peça acaba ficando mais enrugada do que antes. Então você tinha uma peça com a superfície lisinha, você manda fazer a cementação e ela fica com a superfície um pouco enrugada. Aí o cidadão manda fazer uma usinagem dali, né? Então, muitas vezes, principalmente na nitretação, a superfície afetada é tão pequena que se você fizer uma camada, uma usinagem, você pode remover a camada que foi afetada. Então você está desfazendo o tratamento termoquímico. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Tratamento termoquímico, depois dele, muitas vezes não deve acontecer usinagem. No máximo, poderia ser talvez um tratamento uma usinagem de
só para dar uma superfície como retificação, uma superfície bem lisinha e tal, e mesmo assim, para remover uma quantidade muito pequena de material. E isso é válido na cementação. Na nitratação, normalmente, nada deve ser feito. Ou seja, se você quer uma superfície retificada, com ótimo acabamento, você faz isso antes desse tratamento térmico, tá? Termoquímico, principalmente na nitratação. A cementação ainda aguenta uma certa... Porque ela cria uma camada com, às vezes, 1 milímetro, coisa parecida. Então, você consegue retirar aí 1/10 de milímetro numa retificação, por exemplo, né? Num brunimento, alguma coisa assim. Então é importante que você tenha em mente isso. Tome cuidado, muito cuidado, com usinagens após tratamentos termoquímicos. Tá certo, gente? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Bom, vamos para a nossa terceira questão, então. Na cementação, o carbono é introduzido na superfície do aço em temperaturas acima de 900 graus. E dois aspectos importantes influenciam esse processo: o meio em que o aço é carbonetado e o processo de difusão do carbono. Aí, nesse tipo de questão, o autor coloca uma frase da qual ele removeu algumas palavrinhas, né? Então, esses grupinhos de palavras são apresentados em 5 alternativas. Nós vamos então tentar encontrar qual é o grupo mais adequado aqui, né? Então, a frase que nós temos que completar é a seguinte: a alguma coisa consiste no aquecimento do metal acima da zona crítica, na qual a solubilidade do carbono no aço é elevada, e a utilização de alguma coisa, como carvão de madeira moída e uma outra coisa, que atuam como último conjunto de palavras, aumentando a proporção de CO em relação ao CO2. Bom, gente, se você se lembrar, eu até falei sobre isso agora mesmo, né? Mas de qualquer forma, vamos ver lá o que vai entrar aqui, né? Seria cementação sólida, cementação líquida ou cementação gasosa. Bom, nós nem falamos de cementação líquida, né? Então, é sólida ou gasosa, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha ali? Vou ler de novo essa frase aqui, ó. A cementação sólida é o processo mais antigo de cementação existente e consiste no aquecimento do metal acima da zona crítica, na qual a solubilidade do carbono no aço é elevada, e a utilização de cementos sólidos, como carvão de madeira moída e carbonatos, que atuam como catalisadores, aumentando a proporção de CO em relação a CO2. Tá certo? Então, essa frase aqui tem tudo o que nós precisávamos. Vamos voltar lá. Então, o que vai aqui é cementação sólida, tá? Então, nós temos a A e a E como possíveis, né? A cementação sólida consiste no aquecimento do metal acima da zona crítica, na qual a solubilidade do carbono no aço é elevada, e a utilização de cementos sólidos, também está igual aqui, como carvão de madeira moída e o que ele tem aqui, ó, carbonatos ou então nitratos. Não, nitratos não existe na cementação, então são carbonatos mesmo, né? E carbonatos que atuam como catalisadores, aumentando a proporção de CO em relação ao CO2. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Tá bom? Isso resolve o terceiro problema nosso. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma dessas perguntas? Por favor, manifestem-se. Bruno, entendeu tudo? Kevin, e aí, como é que tá? Lessa, você entendeu tudo? Brasil, professor, sim, senhor. Beleza, entendeu tudo então, né? Michael, como é que tá aí? Entendeu? Entendi sim, professor. Beleza. Então, parece que tem dois ausentes aí, né? Bruno e Kevin não estão aqui, né?
Muito bem. Vamos então fazer o seguinte agora. O próximo passo nosso agora, como sempre eu faço, é dar uma olhada rápida na próxima sessão, que vocês vão ter que fazer para a semana que vem. E depois vamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá. Só um minutinho que eu estou tentando ver se alguém. Vamos lá. Então, aqui no nosso livro, a próxima unidade, a unidade 4, fala de conformação em materiais de construção mecânica, de um modo geral, né? Na unidade 4.1, nós vamos falar de conformação a quente, né? Nós vamos ver essa parte aqui, né? Então, nós temos aqui, o autor vai falar sobre certas peças que são produzidas por conformação, né? Com uma biela aqui, como vocês podem ver, né? Aqui, olha, não pode faltar, ele vai apresentar um problema, né? Então ele mostra aqui o que está acontecendo, etc. E ele apresenta um problema que deve acontecer aqui, né? Então aqui nós temos um efeito de na inclusão que nós temos nos materiais, qual é o efeito que isso causa, né? Então você vai ver aqui, nesse gráfico, aqui você vai ver na conformação a quente o que acontece, ó, sulfeto de manganês fica alongado aqui para vocês verem, tá bom? Aqui inclusões de alumina. Alumina, vocês sabem qual é a formulação química da alumina? Al2O3, só para vocês saberem, né? Óxido de alumínio. Aí ele vai citar aqui métodos de quantificação das inclusões, né? Que é importante isso, realmente bastante importante. Aqui ele dá mais uns exemplos, cita aqui, por exemplo, laminação a quente, tá? Aqui ele mostra forjamento, que é um outro processo de conformação. E aqui no Sem Medo de Errar, ele vai apresentar a resposta para aquele problema que ele tinha no começo lá. Então, conforme eu disse a vocês, eu sugiro que depois que vocês lerem tudo, e quando chegarem aqui, vocês evitem resolver isso, evitem ler a solução sem ter resolvido antes. Tentem resolvê-la, tá? É bastante importante isso para vocês poderem entender bem como funciona o processo, tá? Só assim vocês aprendem. Depois nós vamos ter o avançando na prática, que é aquele problema que vocês têm que resolver, né? Da mesma forma, eu sugiro que vocês não vejam a solução deles, leiam o problema, né? Até aqui apenas, né? Então, ele faz uma pergunta aqui no final, né? A partir da micrografia do aço utilizado na fabricação dos virabrequins, quais foram os problemas identificados? Então, você vai ler o que está escrito aqui e, com aquilo que você aprendeu na sessão, você vai ter que responder. Em seguida, você vai comparar a sua resposta com o que está aqui, tá bom? E ver se a sua resposta estava correta ou não, e se ela faz sentido, e talvez seja até melhor que a apresentada pelo autor, né? Por último, nós vamos ter aqui aquelas 3 questões do Faça Valer a Pena, que nós estamos resolvendo. Na primeira, é parecida com uma questão que nós fizemos agora, ou seja, ele retira algumas palavras de uma frase, e você tem que descobrir quais são as palavras que se encaixam ali, né? Na segunda, então você não precisa justificar as que estão erradas. Na segunda, são 3 afirmações, você vai dizer quais delas são verdadeiras e quais são falsas, e naquelas que forem falsas, você tem que justificar por que elas são falsas, tá? Isso para a semana que vem, que vocês vão ter que entregar isso para mim. Na terceira questão, ele apresenta 5 afirmações, das quais provavelmente somente uma é verdadeira,
Então você vai ter que justificar 4 delas, né? Você vai dizer, ó, a verdadeira é essa, e a tal aqui está errada por causa disso, a outra por causa daquilo, e assim por diante. É importante você fazer isso, porque só assim você aprende. Você vai ter que ir lá no livro, verificar os conceitos, reverificar tudo, e com isso você consegue aprender. Se não for assim, é difícil, gente. Uma coisa que eu estou notando é o seguinte: nessas aulas assim que são à distância, é muito chato, né? Muito chato porque eu não vejo vocês, vocês não me veem. Eu estou vendo aqui 5 alunos que estão nessa aula, mas na verdade eu não sei quantos estão realmente. Eu já vi que o Alexandre parecia que não, Alexandre não, perdão, o Bruno parecia que não estava. E o Kevin também não. O Kevin e Bruno, vocês estão aí vendo a aula? Por favor, falem comigo. Alexandre, você que entrou agora, está aqui, está participando, está entendendo? Tô sim. Beleza. O Lessa já falou comigo, né? Tá aí, o Michael também, né? Então, vejam, é um negócio meio chato essa aula, mas eu queria que vocês pensassem no seguinte: é, ninguém escolheu essa situação, tá? Foi por causa dessa tal dessa pandemia aí que nós estamos presos em casa e estamos tendo que fazer isso. Então, já que vocês têm essa aula, aproveitem-na, tentem tirar proveito disso, estudem, tá? Usem o tempo para estudar. É só assim vocês vão ser bons engenheiros. Porque se você não souber nada a respeito disso, como a maioria da turma não veio para a aula, não quer nem saber disso, depois quando eu posto lá a aula, ninguém vê essa aula, eu não entendo o que esses caras querem, o que essas pessoas querem. Porque daí na última hora, na véspera da prova da Croton, vai sair, pegar os livros, estudar e tal. Para que isso, gente? Vocês têm que aprender, não tem que passar na prova. Passar na prova tem que ser consequência daquilo que você sabe. Quando você for engenheiro, se você chegar numa empresa e o cara fizer algumas perguntinhas básicas para você de engenharia e você não souber, você não está contratado. A consequência é essa. Ninguém pensa nisso. Todo mundo só quer o diploma a qualquer custo, não importa como vai ser. Então, eu sugiro que vocês pensem bem nisso e aproveitem essas aulas que vocês estão tendo. Eu, apesar de vocês não estarem me vendo não, e vice-versa, eu estou disponível. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, é só falar comigo. Eu estou aqui e respondo. Tá bom, gente? Isso é bastante importante. Bom, eu estou encerrando a sessão 3.3, portanto, a unidade 3 também, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a unidade 3? Fique à vontade. Bom, então, como vocês sabem, para a semana que vem vocês vão me entregar a sessão 4.1. Então, e para o trabalho, nosso trabalho, né? Estão faltando 2 semanas para vocês me entregarem esse trabalho. Eu quero saber como é que está o andamento do trabalho. Então, eu quero que vocês mesmos falem aí como é que está o trabalho de vocês, por favor. Alguém tome a iniciativa e fale. O meu grupo, no caso, como começou bem tarde, na verdade, né? Faltando um mês, a gente tá tentando adiantar ao máximo. E A gente vocês tá estão. organizando e fazendo as pesquisas. Certo, tá bom. Bruno e Guilherme não estão aí, né? Kevin, como é que está o seu trabalho? Alô, Kevin? Professor, O trabalho tem andamento, professor. O Lessa, você está no grupo de quem? Quem que está no seu grupo? Guilherme. Ah, o Guilherme está falando? Isso. Certo. E como é que está o trabalho de vocês? Tá em andamento, professor. Tudo tranquilo. a introdução está feita, o desenvolvimento e a conclusão está em andamento. O orçamento está esperando a conclusão, que foi dado para um indivíduo e a gente está esperando. Ele dá retorno para a gente botar no trabalho. É. Acho que está de boa, está em andamento. Bom, O 2 orçamento, semanas. o orçamento teve que ser feito todo pela internet. Tem Ah, alguns materiais de construção mecânica que não foram achados pela internet, como madeira, porque depende da quantidade, depende do local. Então a gente está tendo que pegar uma média. certo.
Ótimo, é isso mesmo. Aí tem Você tem que coisa que a se gente pegou virar. pelo Mercado Livre, tem coisa que a gente pegou orçamento mesmo antes, algumas diferentes, tem que ligar, entendeu, professor? Sim, tá certo. Mas é isso mesmo, o engenheiro tem que fazer isso. O engenheiro existe para resolver problemas. E tem que se virar, porque os problemas estão aí e você não tem tudo certinho. Você, na sua vida profissional, você não vai encontrar um avançando na prática, como você vê aqui, que tem um problema e depois tem a solução embaixo. A solução do problema, quem vai dar é você. Então, se você não pode sair para fazer a cotação, tudo bem, é isso que você faz. Tem que fazer por telefone, pela internet, de alguma forma assim, né? Entrar em contato com quem vende aquilo e fazer. Então, isso é bastante importante realmente, né? Tá certo? Lembrando que eu estou disponível se vocês precisarem de qualquer coisa, falem comigo. Se precisarem, coloquem no grupo a sua dúvida e eu posso ajudá-los dentro do que for possível, vou ajudá-los, tá certo, gente? Façam suas reuniões e não deixem para a última hora. Já está na última hora, né? Já está na última hora. Eu até já citei para vocês, vocês têm que não tem que ler o trabalho no final. Depois que tiver pronto o trabalho, antes de mandar para mim, todo mundo no grupo tem que ler o trabalho para ver se existe alguma coisa errada, alguma coisa absurda. Porque como vocês vão pegar, o organizador vai pegar texto de várias pessoas, juntar tudo e mandar para mim, muitas vezes fica a formatação fica errada de um pedaço, ou então tem frases que não fazem sentido. Então é importante que vocês leiam tudo, e isso aí vale muitos pontos na finalização, porque eu desconto ponto quando está sem sentido alguma coisa, né? Se você já descobre um erro antes de entregar para mim, ótimo. Então você não vai perder ponto por aquilo. É muito importante que vocês façam isso então, gente, tá bom? Eu vou ficar disponível aqui se vocês quiserem falar comigo até 9 e pouco, se vocês precisarem. E é só ativar o microfone e falar comigo se precisarem. No mais, se alguém quiser alguma coisa, também ponha no grupo, não tem problema nenhum. Por hoje, então, nós vamos encerrar nossa aula aqui. E um bom dia e uma boa semana para todos vocês, viu? Professor, Diga, Léo. em relação ao trabalho, vai Sim, haver uma apresentação ou só entrega do trabalho primeiro? vai haver apresentação. E lá nas regras está dita até a data da apresentação também está constando lá. Aí, Quanto no à caso, a data, apresentação vai ser por aqui mesmo. provavelmente por aqui mesmo, tá? Eu vou ver se é possível, se é viável, porque eu acredito que vocês vão ter que apresentar alguma coisa, né? Então talvez nós tenhamos que mudar de programa, partir para um Zoom, alguma coisa parecida, e porque vocês é que vão assumir o caso aqui, né, para mostrar alguma coisa. Me diga uma coisa, Lécio, eu não sei como é que é a tela desse programa, do Teams, sob o seu ponto de vista. Você tem como mostrar alguma coisa aí? Vou verificar aqui, professor. No meu caso aqui, existe uma barrinha aqui embaixo que tem vários ícones, né? E um deles é um ícone que é como se fosse um retangulinho com um X aqui, né? Na verdade, ele permite, com uma seta, que permite compartilhar alguma coisa. Aí, professor, tá vendo? Sim, sim, estou vendo. Estou vendo você. Agora, você consegue compartilhar a tela do seu computador? Rapaz, não sei. Não, acho que não. É porque eu tô pelo celular, professor. Certo. Porque No como eu instante. faço? Se você conseguir compartilhar a tela do seu computador, então resolve-se o problema. Aqui nós podemos, como eu faço aqui, né? Vocês devem estar vendo aí, por exemplo, o livro aí, né? Então, eu Sim, queria sim. saber se vocês conseguem fazer isso. Tenta fazer aí, Lessa, vê se você consegue. É porque, como eu falei, tô sem o computador aqui, professor. Eu Hum, tô sem o computador aqui. Tem alguém online com computador, velho? Guilherme, Kevin, Alexandre. aham. É, Tem os alguém nomes com deles estão computador? ali, né? Tá certo. Tô tentando aqui, mas acho que não tem não. Não tem como, né? Eu acho que não. Então, eu acredito que nós vamos ter que usar um outro programa para a apresentação de vocês, talvez o Zoom. Ou o Skype, eu não sei, né? Porque o Skype, o WhatsApp não dá porque ele só permite 5 pessoas no máximo, até onde eu sei, né? É. Então, ou Skype, acho que todos vocês têm Skype, né? Eu Ou não. então o Zoom. Bom, vamos fazer o seguinte: vocês é que vão apresentar o trabalho. Eu gostaria que vocês sugerissem, né?
Ah, legal. Quem que o Guilherme, é você que está fazendo isso? Não, não, não. Tem alguém que está compartilhando alguma coisa na tela aqui. Quem é? É o Lessa? Fui eu. Eu tô Apareceu lá. alguma coisa aí? Sim. Quem que tá falando aí? Alexandre. Oi, Alexandre. Então, apareceu. Eu consegui ver, acho que a sua tela. Abre alguma coisa aí na sua tela. Faça de novo isso para ver o que aparece aqui pra gente. Apareceu aí? Sim, eu estou Apareceu. vendo aqui. Você está na tela do Teams, né? Então, abra Isso. uma outra tela, com um outro programa qualquer que você É em tem aí. aberto, viu? Tá, dá pra ver o módulo? Sim, eu estou vendo. Você está mostrando aqui Isso, você está mostrando o livro, né? Isso. Ótimo. Aperta em compartilhar e aperta na tela inicial. Ou alguma coisa que você quer mostrar. Isso, é ótimo, é isso mesmo. Então, resolvido. Nós vamos fazer por aqui mesmo para não complicar a nossa vida. Muito bom, Pronto. Alexandre. Gostei de ouvir. Beleza mesmo. Então, gente, eu sugiro até que vocês falem. Não, o Brian de Alexandre ali. Olha lá, gente, nós descobrimos então como é que é. Se vocês quiserem depois usar esse programa para se reunir e para treinar, isso seria muito bom. Já podem ir praticando com isso. Tá bom, gente? Então, eu vou encerrar nossa aula aqui agora. Quem precisar falar comigo é só ativar o microfone e falar comigo, tá bom? Ô, Um professor. abraço aí para vocês e um bom fim de semana e semana toda até a nossa próxima aula, então. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Ô, professor, Diga. esse nosso trabalho vai para parcial 2? Isso, exatamente. O trabalho é Certo. parcial 2. E a Ok. prova da segunda unidade, vocês vão fazer a prova da Croton, ela que manda para cá para vocês. Pronto. Valeu, professor. Kleber, bom dia. Nós já fizemos a nossa aula, já discutimos todas as questões da sessão 3.3, já demos um passeio na Bom dia. 4.1, tá certo? Então, como é que está o seu trabalho? A gente está resolvendo, tá colhendo mais informações, né? Como o menino Sim, falou, a gente vai falar, se eu não me engano, sobre amortecedor, aí a gente tá fazendo uns resumos, esse tipo de coisa, colhendo mais informações para poder colocar lá no trabalho. tá certo, ótimo. Tá bom. Então, lembrando que se você precisar de alguma coisa, fale comigo, não há problema. Tá bom, Kleber? Tudo bem, tá Então, certo. para a Então semana a que aula vem, a sessão 4.1. Diga. certo. Eu já enviei até pro senhor hoje a sessão 4.1, tem algum problema? Não, nenhum problema. Ótimo. Quanto antes, melhor. Se quiser mandar todas, não tem problema nenhum. Ah, então tudo bem. Obrigado, professor. Nada, um Bom abraço, então. dia.